Um abraço super especial para você que está ligado mais uma vez com a gente na programação da TV Semana, no Semana Esportes, né? Início de semana, cheinho de atrações para você, com muita coisa bacana, com muita coisa interessante para que você possa acompanhar aí o nosso programa no dia de hoje, né? Por exemplo, nós vamos falar, dentre outros assuntos, da visita do goleiro Raul Plasman a Caratinga. Na sexta-feira, nós antecipávamos aqui que no sábado seria realizado o evento na ABB aqui em Caratinga, e foi realizado, nós estivemos lá e acompanhamos a vinda do Raul aqui à cidade. Você vai ter todos os detalhes sobre esse evento, promovido pela Associação Atlética Banco do Brasil, a partir de agora aqui no nosso programa. O Raul não veio sozinho, trouxe também o Rodrigo Poço, ex-goleiro do Cruzeiro, do Ipatinga, dentre outros profissionais. Você vai ter todos os detalhes acompanhando o programa hoje. O programa está quentíssimo porque tem vários assuntos, né? Tem também tudo que envolve a rodada dos estaduais. No Campeonato Mineiro, o todo-poderoso Atlético Mineiro não foi suficiente aí com seu poderio para passar pelo RT, e não é que o Galo, com Robinho Campo, com Dátulo, né, com a legião de craques que tem composto o elenco atleticano, não conseguiu superar o RT e perdeu. A gente vai ter os detalhes aqui. O Cruzeiro no clássico com o América foi surpreendido, sofreu um gol no último minuto desse clássico. A gente vai falar sobre isso aqui. Além da rodada do Paulistão, só o Corinthians venceu lá em São Paulo, aí nesse final de semana, nos confrontos aí dos grandes com os pequenos. Todo mundo se complicou, apenas o Timão conseguiu vencer, mesmo assim, pelo placar mínimo. E no Rio, teve o clássico dos invictos, né, entre Vasco e Botafogo, né? Vasco e Botafogo estiveram em campo, o jogo terminou empatado e o Flamengo goleou o Resende, então seu compromisso válido no final de semana pelo Campeonato Carioca. Enfim, muita coisa legal, muita coisa bacana para você, a partir de agora, aqui no nosso programa, com Jorge Mendes Magalhães e André Chalab, essa dupla dinâmica já está aqui a postos para participar de mais um programa. Começando com você, Jorginho, o seu bom dia, e estamos juntos para mais um programa, para mais uma semana. Bom dia, Léo, grande abraço, um abraço, André. Grande abraço, um bom dia a todos de casa, né? Como você disse aí, uma rodada recheada, né? De gols, recheada de grandes jogos, de surpresas. Estamos aí, vamos comentar, né? Tudo que aconteceu nessa rodada dos estaduais. Muito bem, e essa visita do Raul aqui, que é o principal, a cereja do bolo do programa. Me desculpe aí, essa visita importante do Raul, eu não tenho dúvidas que trouxe grandes benefícios, né, aos profissionais que estão trabalhando lá nesse projeto da ABB, né, que é esse projeto sensacional aí, que é de movimentar a garotada aí, né, no campo do futebol. Bom, André Chalab já está aqui a postos também para participar do programa. Um abraço, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, André. Bom dia, Léo, bom dia, Jorginho, um abraço pessoal de casa aí. Uma rodada final de semana aí super interessante, não só no Paulista como no Carioca, principalmente no Mineiro, né? E claro, antes de falar sobre a importância do Raul ter vindo em Caratinga aqui, quero fazer uma homenagem simples e clara ao meu amigo Jorginho Mexidinho, que pedala, Robinho, pedala, Robinho, pedala, Robinho. Esse é o galhão da massa. Oh, coisa boa. Pedala. Vamos que vamos. Bom, o Robinho, assim como a derrota do Galo para o RT e todos os assuntos que envolvem aí o nosso noticiário de hoje, claro, serão destacados no decorrer do programa. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar do Campeonato Paulista, né? A gente traz aí para você, por exemplo, né, os gols de alguns desses jogos, começando com a partida entre Palmeiras e Ferroviária. E não é que o Palmeiras perdeu para o Ferroviária ontem, né, Ferroviária de Araraquara, mas o jogo foi na Arena Palmeiras, em São Paulo, na Arena Palestra, e para pressionar um pouco mais, né, e dificultar também um pouco mais a vida do Marcelo Oliveira, o Verdão acabou então sendo derrotado pela Ferroviária. Os gols estão na tela para você. O primeiro gol foi marcado pelo Fernando Gabriel, na bela cobrança de falta. O Palmeiras empatou ali com o Cristaldo, né, no segundo tempo, a jogada pelo lado esquerdo ali, dentro da área, o Cristaldo finalizou. De novo para você, na tela aí, a boa trama do Verdão. O lance que resultou no empate do Palmeiras, ó. Um para o Palmeiras, um também para a Ferroviária. Né? Outra vez, né? O zagueiro escorregou ali, deu mole, ficou fácil para o Cristaldo finalizar sem chances para o goleiro adversário. E já nos acréscimos, eis que surge o Rafinha, né? Numa boa jogada, a bola foi lançada pelo goleiro da Ferroviária e numa boa jogada, ó, de novo, né? Foi lançado lá de trás da zaga, né? Para ser mais preciso. Numa boa
tabela do time de Araraquara. O Rafinha chegou na cara do Praz, já nos acréscimos, e marcou o gol, que foi o gol da vitória em São Paulo, no campo do Palmeiras, o gol da vitória da Ferroviária contra o Verdão. E aí o Marcelo Oliveira, Jorginho, está mais pressionado ainda, né? Já existe uma pressão constante, né, em cima do Marcelo. E aí perde para o time de pequena expressão, chamado pequeno em casa, e aí fica esse blá 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 da imprensa, essa cobrança constante em cima do Marcelo. E na verdade o Marcelo não está conseguindo fazer o Palmeiras produzir, né? Os resultados não estão realmente acontecendo. É isso, Jorginho? É interessante, né, Léo? É aquilo que você já disse aqui em outros programas, né? Time grande contra time pequeno é uma coisa de bater em bêbado, né? Se você bater nele, você é um covarde, né? Se você apanhar dele... É uma vergonha. É uma vergonha, quer dizer. De todo jeito tá ruim, né? De todo jeito tá ruim. Eu penso que essa questão da pressão de torcedor e simples treinador, isso é cultura aqui do Brasil, isso vai continuar, né? Mas o Marcelo tem que continuar o trabalho, só que o Marcelo está demorando demais também a colocar esse time do Palmeiras como padrão de jogo que todo torcedor palmeirense quer. Então o Marcelo também ele tem a dose dele também de compromisso com esse time. Mas a gente sabe que muitas das vezes não é fácil você fazer o time jogar, você está entendendo? Que eu tenho certeza que é o desejo também do Marcelo, né? Palmeiras é aquela história que a gente já falou aqui, é um caminhão de jogador no treino, é um caminhão jogando, é um caminhão esperando, é uma competição muito grande interna lá dentro do Palmeiras, e às vezes a equipe acaba não produzindo bem. O Jorginho, a Ferroviária, então, com essa vitória, está liderando o Grupo C do Paulistão com 13 pontos ganhos, hein? É a primeira colocada do Grupo C do Campeonato Paulista com 13 pontos, seguida do São Paulo com 10, né? E o São Paulo perdeu por 1-0 para Ponte Preta, jogando no sábado, né? Bom, e o Palmeiras, nosso amigo Ademir, que já mandou recado aqui, já até eu trago, né? O Palmeiras ocupa agora a segunda posição, com 9 pontos ganhos do Grupo B. O Ituano lidera com 11, né? Que coisa, hein, André? Os Palmeiras que não se encontram. Diga lá, André. Olha, Léo, na verdade é o seguinte, analisando pela entrevista do Marcelo recentemente, ele não abre mão do esquema que ele plantou no Cruzeiro, certo? Então, aquele esquema no Cruzeiro, em determinado time, funciona, porque você tem jogadores daquela posição que ele quer. Por exemplo, o Ricardo Goulart fazia um falso meia, ele atacava e, no mesmo tempo, defendia. O Everton Ribeiro tinha liberdade. Com esse grupo que o Marcelo tem na mão e a cobrança simples de escalar determinados jogadores, porque está muito inchado, não está dando certo, né? No Cruzeiro, como ele queria que desse certo no São Paulo. Com isso, tá essa tubulação toda, o Ademir deve estar cuspindo marimbondo. Está dizendo aqui, ó, André, então, aproveitar o seu gancho só para falar da mensagem dele aqui, ó. Tá, primeiro, Marcelo Oliveira é muito fraco, né? E o time não tem esquema tático e, portanto, está se tornando aí o Palmeiras uma equipe previsível. E segundo, né, que o time vai derrubar eles já já. O time da Ferroviária, muito bem organizado taticamente, né, deu uma aula tática aí, portanto, segundo o Ademir, no Palmeiras. O Marcelo é fraco assim. Não, no Cruzeiro ele levantou o troféu lá, um atrás do outro. Eu não acho que ele é tão fraco. Sim, não dá certo no Verdão, a coisa não anda, né? Ele quer implantar o esquema que deu certo no Cruzeiro e no Palmeiras. E aí, conforme eu estava querendo dizer, pelo fato de ter tantos jogadores no banco, tanta cobrança de escalar determinados jogadores, ter aquele rodízio frequentemente para aproveitar o que foi contratado, porque se não tem rodízio, ele não tem como ele manter aquele grupo vigente no Palmeiras, né? Então o jogador tem que ser afastado, ele não está afastando. Então, esses detalhes. Outra coisa, está insistindo com o Egídio sempre. Então, com isso, aquele lado esquerdo ali do direito de quem ataca é o Avenida Egídio. Não é isso, Léo, time de futebol, eu aprendi o seguinte, o time de futebol ele só é bom quando você sai na rua, qualquer adulto, qualquer criança escala do goleiro ao ponta esquerda, rapidamente escala o time. Esse time é Decorou bom. A escalação. Decorou a escalação. Deu liga, tá né? Bem, deu liga. Isso acontece muito com o Atlético esse ano, ainda que tem alguns nomes novos. Aconteceu muito com o Corinthians no ano passado. Essa bobagem de querer adotar aqui no nosso país o tal de rodízio, isso aí é uma malandragem lá da Europa. Rodízio é bom em pizzaria. Né? É bom em pizzaria e em churrascaria também, quando tem aquela picanha suculenta, né? Beleza. Você veja bem, lá na Europa, por exemplo, aqui na Europa faz rodízio. Eu nunca vi o Barcelona escalar um time sem Neymar, sem Suárez e sem Messi, os três, né? No jogo contra o PSG, no jogo contra o Manchester United. Eu nunca vi isso. Não vai fazer rodízio nunca, isso não existe.
E vocês jogaram para nós aqui, a gente está engolindo. Para com essa bobagem de rodízio. Ontem aí, Jorginho, baseado no seu comentário. Para com essa bobagem de rodízio. Ontem ele manteve Neymar, Messi e Suárez, porém, no meio de campo para trás, ele fez várias modificações pelo campeonato. É um trio difícil de ser modificado, né? Vamos dizer assim. Bobagem, rodízio. Mexe porque tem necessidade de mexer, porque o jogador às vezes está com uma previsão de contusão, o jogador às vezes está lesionado, às vezes é uma lesão leve, e eles têm peças de reposições à altura, o que não é o caso nosso aqui do Brasil. Aqui é um time jogando e o outro esperando, é assim que funciona. É o seguinte, outro time de grande expressão que foi surpreendido na rodada do Paulistão foi o Santos, né? O Santos que a gente tanto faz elogios, tanto ter cantado aí pela imprensa, mas o todo-poderoso Santos, com o Ricardo Oliveira, com o Lucas Lima, com o Gabigol, simplesmente foi derrotado pelo RB Brasil por 2-0 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Os gols para você da vitória por 2-0 do RB Brasil, gols do Thiago Galhardo, que marcou o primeiro, a gente está vendo aí. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol da partida, que foi marcado pelo Roger, né? E o Santos, então, aí, ó, a zaga tocou em cima da linha quase, o Roger foi lá e marcou o segundo gol do Peixe, neste confronto contra o RB Brasil, São José dos Campos, né? O segundo gol do CRB Brasil, do RB Brasil, perdão, né? O Peixe não fez gol nenhum, porque sofreu 2 e foi derrotado neste confronto, né? Então o Santos, mesmo estando numa posição satisfatória, né? Estando na primeira colocação da chave A, com 12 pontos, acabou perdendo nesse seu confronto contra o RB Brasil, que é o terceiro colocado do grupo D, com 10 pontos. Nós tivemos também, nesse final de semana, né, o São Paulo, como eu já falei, sendo derrotado pela Ponte Preta. Nós não temos o gol desse jogo, mas a Ponte venceu o São Paulo por 1-0 no sábado, e o Corinthians venceu o Oeste também por 1-0. Jogo este que foi realizado na Arena Corinthians também no sábado às 9 da noite, né? E em razão disso, São Paulo perdeu no Moisés Lucarelli para a Ponte. Ou seja, o único que venceu foi o Corinthians, né? O Corinthians venceu o Oeste por 1-0. São Paulo perdeu para a Ponte por 1-0. O Santos, que a gente viu aí agora, perdeu por 2-0 para o RB. E o Palmeiras perdeu por 2-1, como também já vimos, para a Ferroviária. Isso evidencia aquilo que a gente diz muito aqui, né? Que lá em São Paulo, pelo menos, o futebol do interior é mais forte. Todo mundo sabe disso. E ainda que não seja tão forte quanto em outras épocas, ainda demonstra muito mais força do que os times do interior dos outros estados, em particular Rio e São Paulo. Ou melhor, Rio e Minas, né? Jorginho, diga lá. Você disse, né, tudo. O futebol do interior de São Paulo eleva uma grande vantagem, né, sobre o resto do interior do Brasil, justamente porque o poderio econômico do nosso país está em São Paulo. E ainda tem essas equipes, né, que são equipes bancadas por empresários, também, como é o caso do Audax, é o caso do RB Brasil, né, que tem alguns jogadores que com passagem, né, pelas grandes equipes do futebol brasileiro, jogadores que estão de retorno da Europa, voltam, quer dizer, são jogadores que são negociados a cada momento. Essas equipes têm condições de fazer frente, sim, às grandes equipes de São Paulo. Até porque, já foi falado aqui, né, a pré-temporada deles começou bem antes. Enquanto estavam todos de férias, eles já estavam preparando para a competição paulista. Então nós vamos assistir, sim, né, a cada momento, surpresas, como nós vimos aí no caso do Palmeiras, no caso do Santos, né? Me parece que só o Corinthians, né, venceu no finalzinho também. No final do jogo, teve muita dificuldade para vencer o Oeste. Quer dizer, se a gente for analisar o resultado de 3 pontos, está muito bom. Mas se nós formos analisar o resultado do jogo em si, a gente vê que as equipes de ponta precisam de melhorar muito ainda para a competição do Campeonato Brasileiro. André. Olha, eu vejo da seguinte forma, como o Jorginho disse, né, há pouco tempo que é agora atrás, falando que receita desse rodízio que há em times grandes aí, principalmente que almejam um certo tipo de poupar alguns jogadores para a disputa da Libertadores. A cada rodada do Paulista que eu vejo, que se passa e vejo os acontecimentos, eu acho que o Palmeiras, desculpe meu amigo Demir, e o São Paulo realmente não vai seguir em frente na Libertadores, não, Jorge. Eu acho que, por mais que seja muito cedo ainda se comentar ainda, mas pelo que vem, a inconstância que vem apresentando em determinados jogos. A análise faz sentido, né? Então, eu São acho Paulo conturbado dentro e fora de campo. Palmeiras, desde o ano passado que São Paulo não afirma, né? Aí? São Paulo não afirma desde o ano passado. Verdade. Fica essa. O Palmeiras não consegue, né, manter também um padrão de jogo. Corinthians, Atlético e Grêmio certamente vão largar na frente na Taça Libertadores, porque esses dois times que vocês citaram estão nesse inferno astral constante, né? Já que o Marcelo não serve, demite logo o cara, então.
bota outro no lugar dele e bola para frente, vida que segue, né? Só fica nesse impasse aí contínuo e não se chega a uma solução. Bom, vamos fazer a primeira pausa então, primeiro intervalo aqui no nosso programa. Na volta, o destaque é o Campeonato Carioca, né? A gente fala da goleada do Flamengo sobre o Resende, jogando em Volta Redonda, e do Clássico dos Invictos, né? Vasco e Botafogo, que terminou empatado, ou seja, os dois continuaram invictos lá no Rio de Janeiro, e ainda hoje tem Cruzeiro, que sofreu empate em cima da hora contra o América no Clássico de ontem, tem Galo Mineiro, que foi derrotado no sábado para o RT, e claro, tudo sobre a vinda de Raul Plasma a Caratinga, hein? Muita coisa bacana no programa, que faz a sua primeira pausa e volta já já.